Agradecendo a presença de todas vossas excelências, declaramos aberta nossa reunião desta quarta-feira. Senhora secretária, hoje, Sua Excelência a vereadora professora Jaqueline, para a leitura da ata. No dia 4 de dezembro do ano de 2018, às 9h15, realizou-se reunião ordinária na Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Agostinho Cabaleiro, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidido pelo vereador Maurício Wilke de Azevedo Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade, e, eventualmente, pelo vereador Wallace Oliveira, do Podemos. Secretariada pela vereadora Carmen Glória Carrati, do PRP. Presentes ainda os vereadores Everton Vanderlei, Luiz Felipe Silva de Souza, Marcel Alexandre, Samuel Monteiro da Costa, Jaqueline Coelho Pinheiro, Roberto Sabino, Rosinaldo, do Partido Humanista da Solidariedade, Rosivaldo Oliveira Cordovil, Mauro Teixeira, do Podemos, Edson Bentes e William e Fred Mota, do Partido da República, Everton Assis dos Santos e Robertson da Silva Teixeira, do Democratas, Marcelo Correia e Carlos René, do Partido da Solidariedade Brasileiro, Luiz Irã Nicolau e Gilmar Nascimento, do Partido Social Democrático, Dallas Vanderlei, Movimento Democrático Brasileiro, Marco Antônio Chico Preto, William Alexandre de Abreu, do Partido da Mobilização Nacional, Joelso Silva, Terezinha Ruiz de Oliveira, Plínio Valério e Elias Emanuel, do Partido Social da Social Democracia Brasileira, André Luiz Siqueira de Souza e Gilvandro Mota, do Partido Trabalhista Cristão, Davi Reis e François Vieira, do PV, Álvaro Campelo, do PP, Reis da Silva Castelo Branco, do PTB, Cícero da Silva, do Partido dos Trabalhadores, João Luiz, do Partido Republicano Brasileiro, Isaac Tayá, do Partido Social Democrata Cristão, Diego Afonso, do Partido Democrático Trabalhista, Jaildo Oliveira, do Partido Comunista do Brasil, e Alessandra Morim Bessa, do Solidariedade, licenciado vereador Gideon Timóteo, do PMDB, e justificado a ausência dos vereadores Cláudio Omar Proença de Souza e Joana D'Arco dos Santos Ribeiro, dos Santos Cordeiro, do PR, conforme memorandos número 166/2018 e 181/2018, GVJD, respectivamente. Senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, abertas as inscrições para o pequeno expediente. Quem mais vai fazer uso da palavra? Sua Excelência, vereador Chico Preto se inscreveu. Jaqueline, bota eu aí. Jaqueline. Joelso pediu para segurar no pequeno. Joelso pediu para segurar no pequeno. Bora, Reis. Preside, papai. Vem. Não, vem. Vem. Você acompanha imagens ao vivo. Mais algum vereador que queira se inscrever? Vereador Diego Afonso. Diego Afonso vai? Vereador Diego Afonso? Não? Não. Tá bom, já tem aqui, ó. Primeiro orador, vereador Chico Preto. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. Primeiro orador do pequeno expediente, vereador Chico Preto.
Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, internautas. Mas, precisamente no dia de ontem, dois acontecimentos movimentaram sobremaneira o mundo das redes sociais. O trágico acontecimento de um animal de rua no supermercado do Carrefour, na cidade de Osasco, criou uma comoção muito intensa, onde várias pessoas comuns, pessoas famosas do mundo da televisão, se manifestaram em solidariedade a um episódio que traduz o quão ruim o coração de algumas pessoas pode ser. Um animal de rua que foi ser viciado, foi maltratado, chegou à morte, foi levado a óbito dentro de um estabelecimento. Por certo, o culpado precisa pagar pelo seu ato, um ato cruel, um ato que denota toda a crueldade do coração de uma pessoa. Porém, nós precisamos entender que aquilo é um ato isolado de uma pessoa. Por certo, não foi a instituição supermercado Carrefour que determinou, deu ordem para que aquele funcionário, supostamente um funcionário do Carrefour, fizesse tal atrocidade. Fazer uma campanha contra o Carrefour também leva a outras pessoas a algum tipo de sofrimento, porque as pessoas que trabalham, as pessoas que são funcionárias dessa grande rede, reprovam tal atitude e não podem pagar por esse tipo de comportamento. Então, o que eu quero aqui defender é que haja a identificação do culpado e que o culpado responda pelos seus atos. Mas a rede, por certo, não creio, não acredito que haja uma orientação da direção da rede para que qualquer animal que por ali esteja seja tratado daquela maneira. Então, a gente precisa diferenciar a crueldade da ação de uma pessoa para a instituição supermercado Carrefour. O segundo ato, o segundo episódio, deu-se dentro de um avião onde um advogado, um cidadão, senta ao lado do ministro Ricardo Lewandowski, vira-se para o ministro Ricardo Lewandowski e diz: o STF é uma vergonha. E, ato contínuo, o ministro Ricardo Lewandowski determina, com uma dose absurda de arbitrariedade, determina a prisão de um cidadão que exerceu o seu mais legítimo e fundamental direito de manifestar aquilo que pensa. Ele não acusou o ministro Ricardo Lewandowski de nenhum tipo de crime, não ofendeu a honra objetiva, subjetiva, ele apenas disse ao ministro: o STF me envergonha. Eu quero aqui me somar a milhares e milhares de brasileiros que também têm esse sentimento, que por muitas vezes, episódios que se dão no Supremo Tribunal Federal envergonham a nação brasileira. E, se preciso for, por certo, milhares e milhares de brasileiros terão que ser recolhidos à penitenciária, porque comungam do mesmo sentimento, de que episódios que se dão no Supremo Tribunal Federal trazem um sentimento ruim pela postura dos seus membros, fazendo com que, concluo, senhor presidente, fazendo com que o sentimento de vergonha dos cidadãos de bem dessa nação aflore. Eu sou um desses brasileiros que, na tribuna ou em qualquer lugar, tenho a independência e a coragem para dizer: o STF, sim, vez ou outra, nos envergonha. O STF precisa voltar a respirar o sentimento da nação brasileira de ordem e progresso e de justiça sendo feita às cegas e não com a venda levantada para um lado ou para o outro. Desse modo, senhor presidente, eu trago nesse pequeno expediente duas manifestações singelas, mas que marcam
a caminhada que faço nesse momento de minha vida. Uma caminhada que pauta-se por independência, por firmeza e compromisso, acima de tudo, de ver esse país sendo resgatado de sentimentos e hábitos que levaram esse país a uma degradação moral, a uma degradação de valores nunca antes vista. É hora de cada um agir e se posicionar e, com independência, com coragem, com compromisso pelo futuro desse país, não calarmos. Como diz o dito, quando aqueles que deveriam falar se calam, esses homens se transformam em covardes. Então não é hora de calar, é hora de se posicionar pelo Brasil forte, independente e olhando para o futuro. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador, vereador Bessa. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que está nos acompanhando, os internautas através do Facebook. Lamentar também, vereador Chico, profundamente o ocorrido com o cachorrinho que foi maltratado e morto pelos seguranças do Carrefour. Nós temos que lamentar isso e que isso, o ocorrido, sirva de exemplo para as autoridades, pois os animais que estão na rua, perambulando, devem ter um olhar diferenciado, não só pelo abandono, mas por questões de saúde pública. Temos que criar leis, mecanismos para ajudar a tirar esses animais da rua, primeiro, com todo o cuidado necessário, com toda a assistência necessária. É possível e é necessário. Quero destacar também nesse pequeno expediente, senhor presidente, o trabalho realizado pelo vice-prefeito Marcos Rota, à frente da Secretaria Metropolitana de Obras do Governo do Estado, vereador Dallas, que na semana passada entregou a continuação da Avenida das Torres e chamada Avenida das Flores. Não importa se é Flores ou se é Avenida das Torres, e o que importa é que a população de Manaus recebeu uma grande obra. Dedicação incansável do nosso querido vice-prefeito Marcos Rota. Está todos os dias nas ruas, também ajudando a cidade de Manaus através da Secretaria de Governo, vereador William Abreu. Um trabalho de formiguinha, mas que vem mostrando resultado. Esse é o perfil do Marcos Rota, de estar na rua, dia e noite, chuva ou sol, trazendo uma melhor qualidade de vida para a cidade de Manaus. E nós, na semana passada, fizemos uma audiência pública no seio da Comissão de Transportes, onde debatemos a circulação de veículos pesados na cidade de Manaus. Essa importante via que foi inaugurada pode servir para escoar esses veículos pesados, que irão para a BR-174, para a M010, para as rodovias, saindo desse eixo, que é o V8, que é o bairro do Parque 10, que é Efigênio Salles, que é a Avenida Humberto Calderado. O que nós precisamos
é que os órgãos de fiscalização, e aqui o DETRAN, o Manaus Trans, reúnam com esses representantes de cargas e tracem um novo caminho. Precisamos disso. Iremos aprofundar o tema, meu tempo já foi exaurido, iremos aprofundar o tema já no próximo ano, com audiência pública, para debatermos a circulação desses containers, carretas, nas vias estreitas da cidade de Manaus. E, mais uma vez, parabenizar o governo do Estado, que está saindo, parabenizar com alegria a atuação do vice-prefeito Marcos Rota, à frente da Secretaria Metropolitana de Obras, pelo excelente trabalho que vem fazendo. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Wallace Oliveira, próximo vereador inscrito no pequeno expediente. Estamos no pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores, todos que nos acompanham na rede social, toda a assessoria, muito bom dia. Uma alegria muito grande retornarmos a esta tribuna para aqui, vereador William Abreu, e já saúdo o retorno de Vossa Excelência a essa casa, assim como faço ao nobre vereador Diego Afonso, que Vossas Excelências tenham um retorno abençoado e um trabalho produtivo dentro de todo esse processo. Ouvi com muita atenção os dois primeiros pronunciamentos nesta manhã, e ambos de extrema importância, trazem na sua essência algumas citações com o caso daquele assassinato, podemos dizer assim, daquele animal, daquele cachorro nas dependências de um hipermercado em São Paulo. Mas eu gostaria de somar a tudo isso que foi falado, vereador Marco Antônio Chico Preto, uma situação lamentável que vivemos aqui, vereador Davi Reis, aqui na Efigênio Salles. O crime que acontece aqui todos os dias, acontece todos os dias, de forma irresponsável, proposital. Muitos motoristas de carretas, caminhões, passam ali de forma proposital, como aconteceu agora, há 2, 3 dias atrás. Existe uma sinalização que estabelece a proibição do trânsito na faixa esquerda da via, e aqueles caminhões, de uma forma proposital, criminosa. Ali nós conseguimos enxergar na essência, vereador Raulzinho, a condição maléfica do ser humano, que ele faz aquilo de propósito, porque a sinalização está lá. Tem sinalização. Ele faz mesmo pela índole, sabe, do mal. E aí acontece aquela coisa terrível. Até onde o ser humano não vai entender que é necessário um comportamento abalizado dentro de princípios para o relacionamento em comunidade, em sociedade. Ora, se eu vejo que aquilo está errado, como é que eu vou passar com um caminhão ali? Então eu quero deixar registrado aqui esta manhã, somado aos pronunciamentos de revolta, de solidariedade ao que aconteceu em São Paulo, ao que está acontecendo aqui em Manaus, aqui na Efigênio Salles, bem aqui. Bem aqui. Gostaria de deixar isso relatado e somado a todos os discursos, que eu concordo com o que falaram. O ato de atrocidade que foi feito lá em São Paulo, eu concordo plenamente, mas nós temos aqui, de forma tupiniquim, uma situação cotidiana, corriqueira, que nós precisamos olhar, e precisamos também levantar a voz nessa tribuna. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de deixar a minha preocupação com a saída da Pepsi-Cola hoje, do nosso polo de concentrado. É um sinal preocupante de uma possível debandada. Preocupante.
Vários foram os pronunciamentos aqui que remeteram essa preocupação, meu nobre vereador e senador eleito Plínio Valério. Muito preocupante, durante o ano todo, relatamos aqui os ataques e as possibilidades de ataque que o modelo Zona Franca vinha sofrendo. E hoje nós temos, de uma forma já consolidada, a saída do polo de concentrado da Pepsi Cola. Esperamos que medidas sejam tomadas no sentido de que se estanque isso, de que verdadeiramente tenhamos um comportamento e uma busca, vereador Fred Mota, para sanarmos essas situações. É preocupante isso. Aproximadamente 60 postos de trabalho diretos estão sendo fechados nesse momento, diretos, sem se estabelecer a cadeia indireta, que pode triplicar esse número de vagas que estamos perdendo somente com a saída da empresa do polo de concentrado. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Penúltimo orador inscrito, o vereador Gilvando Mota. Palavra segurada, pequeno expediente. Vereador Gilvando, na ausência, vereador Raulzinho. Último orador. Na sequência, senhores, ordem do dia. Você também pode acompanhar as ações do Legislativo Municipal por meio das redes sociais. Siga a Câmara no Twitter com o perfil Câmara Manaus. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. Acesse o site www.cmm.am.gov.br. Próximo orador, vereador Raulzinho. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos da imprensa, amigos que nos acompanham nesta manhã na nossa galeria. Sejam bem-vindos até a Câmara Municipal de Manaus, que é a Casa do Povo. A minha vinda na tribuna da Câmara Municipal de Manaus também é para falar da atrocidade que aconteceu em Osasco, na cidade de São Paulo. Atrocidade com um animal, vereador Wallace Oliveira. Atrocidades essas que você aqui muito corretamente colocou que existe também na nossa cidade. Mas o que aconteceu em São Paulo chocou todo o Brasil. Tenho certeza que na manhã de hoje todas as câmaras municipais, todas as assembleias legislativas do Brasil estão tocando nesse tema. Como que um segurança de um supermercado, Carrefour, envenena, e não satisfeito com o envenenamento da cadela, mata a pauladas, quebrando as suas patas. Não satisfeito. Claro que isso não acontece só lá em São Paulo, só em Osasco. Isso acontece também todos os dias na cidade de Manaus. Tem um tipo de crime que acontece todos os dias na cidade de Manaus contra os animais, que é o de atropelamento. No caso, lá do V8, foi um atropelamento daquelas aves. Mas todo dia nós podemos ver nas ruas atropelamento de cachorros e gatos. E o que nos dá preocupação maior é que eles ficam ali, carros e mais carros passando por cima, sem ter um lugar adequado para recolher, mesmo sendo atropelado, para poder levá-lo. Punições severas têm que ser, medidas severas, e tem lei para isso, tem que ser tomadas contra, não posso dizer que é um cidadão ou um ser humano, posso dizer que ele é pior do que tudo. Covarde, insano, porque uma pessoa em sã consciência não tiraria a vida de um animal da forma que ele tirou. Vou também levantar a bandeira da causa animal nesta casa, até porque sempre falo na tribuna desta casa que o verdadeiro líder ele não pode ter acepção de pessoas. Ele tem que governar para todos, para as igrejas, para as comunidades, para a causa animal, para o esporte.
E é isso que venho procurando fazer nesse Poder Legislativo, atuar em todas as causas. Vereadora Joana Dark vai até a Assembleia, vai se mudar da Câmara Municipal para a Assembleia. Tenho certeza que vai desempenhar um bom trabalho na causa animal na Assembleia Legislativa. Mas quero dizer que a causa animal na Câmara Municipal de Manaus não será esquecida, vereador Everton Assis, porque temos outros grandes vereadores aqui que labutam também nesta causa, como o vereador François, como o vereador Bessa, que agora falou muito bem, que fazem o seu papel de governar para todos. E eu dou uma nota de repúdio e peço providências do supermercado Carrefour contra, e com a justiça, contra esse meliante que praticou esse assassinato covarde contra um animal. Mas ressaltando que temos que fazer muito ainda, por muitas coisas e por muitas covardias que seres humanos, que se dizem seres humanos dessa cidade, ainda praticam com os animais. Podemos ver em várias notícias, como o envenenamento daqueles gatos e cães do Santa Elvina. Podemos ver lá no Coroado, naqueles animais que foram encontrados mortos e congelados. Então, acontecem muitas atrocidades nessa cidade também. E eu, como vereador desta cidade, não posso, de maneira nenhuma, que essas atrocidades passem impunes. E vou fazer isso. Vou fazer. Porque não é favor, é minha obrigação. Tenho dito. O erro da mesa aqui estava escrito, vereador Jaqueline, última oradora. Na sequência, vamos para a nossa pauta. Nós vamos deliberar projetos e vamos suspender para a reunião das comissões e depois concluímos a pauta. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. O Legislativo e a cidade, construindo cidadania. Próxima oradora, vereadora, professora Jaqueline. Bom dia a todos, nossos colegas vereadores, todos que nos assistem pelas redes sociais. Meu cordial bom dia. Hoje eu venho a essa tribuna, senhor presidente, porque amanhã, dia 6 de dezembro, nós temos uma campanha no município de Manaus. Sou autora da Lei 1.751, de 2013, que institui o dia 6 de dezembro como Dia Municipal de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. É a campanha do Laço Branco. Essa campanha começou em Montreal e hoje ela é feita em 55 países, porque foi um massacre que houve na Alemanha de 14 mulheres que foram assassinadas por um homem em função dele não gostar dos movimentos feministas. E isso levou a matar, assassinar as mulheres e depois se suicidou, porque ele acha que foi o movimento feminista que destruiu a vida dele, né? Na verdade, quem destruiu a vida dele foi ele mesmo. E isso nos faz uma reflexão, que também temos homens que repudiam a violência contra a mulher. Tem homens violentos, mas tem homens que defendem suas companheiras, suas esposas, que respeitam, que as tratam bem. E é importante que essa campanha foi feita por homens, não por mulheres. Foi iniciativa dos próprios homens que fizeram essa mobilização mundial para que os homens enfrentassem a violência contra a mulher também. Mas também aproveito esse momento, a campanha do Laço Branco, falarmos da campanha do Laço Vermelho, que é da AIDS. 1º de dezembro é o Dia Mundial, né? A gente comemora, que na verdade não é para se comemorar, mas é que dá visibilidade à AIDS. É uma doença hoje que está epidemia no mundo, praticamente, e Manaus é uma capital que está no 2º lugar no ranking nacional de pessoas vivendo com HIV, inclusive mulheres grávidas, o número aumentou muito. E isso nos preocupa muito também.
E hoje a gente vê, quando em plena mobilização da campanha, das pessoas vivendo com HIV, os movimentos sociais, e como eu tenho uma frente parlamentar de enfrentamento à pessoa vivendo com HIV, AIDS e outras doenças, a frente parlamentar mista, nós recebemos uma denúncia que o governo do Estado, infelizmente, o Hospital Tropical, que é uma instituição que eu reputo da maior credibilidade, hoje, nos seus dispensers de camisinha, não existe camisinha. Como se trabalha uma campanha de prevenção, quando o maior instrumento de prevenção é a camisinha, e não tem hoje disponibilizado nos dispensers dos hospitais, do Hospital Tropical, onde as pessoas vão lá para fazer suas consultas, para fazer o exame de carga viral, para ter o retorno do seu médico, para acompanhar como está o seu CD, como é que está a sua carga viral. E eles não têm a camisinha, que é o instrumento de proteção. Porque muita gente até se equivoca pensando que quem tem AIDS não precisa mais se prevenir, muito pelo contrário. Quando você tem AIDS, você tem que ter mais prevenção ainda, porque sua carga viral, se você não se proteger, vai aumentando. A relação sexual, ela aumenta a carga viral também. Então, é importante que a gente tenha, pelo menos, o mínimo necessário, que é uma camisinha, que é para a gente fala tanto da prevenção, mas não temos um instrumento para fazer essa prevenção. E se aquelas pessoas vivendo com HIV, muitas delas não têm nem o alimento para comer, não têm o dinheiro do ônibus para ir para a sua consulta, porque vem do interior, paga ônibus, como é que vai ter dinheiro, vai sobrar dinheiro para comprar preservativo? Não tem isso, não existe. Então, eu passo aqui um apelo à administração pública estadual, para que veja esse problema que está sendo denunciado nas redes sociais, que está sendo denunciado nos fóruns de discussões, sobre a ausência da camisinha nos dispensers do Hospital Tropical. E isso deve se estender às outras instituições também. Então, a gente deixa esse alerta aqui, essa preocupação, porque se Manaus, se o Amazonas não tomar medida realmente preventiva, nós vamos ser o primeiro lugar no ranking nacional de pessoas vivendo com HIV. Então, isso é preocupante, e se nós não fizermos esse alerta, essa casa tem a obrigação de levar essa discussão a público, de fazer essa voz chegar ao administrador público responsável, para que a gente possa ajudar essas pessoas a se prevenir e evitar de outras pessoas, outros adolescentes, outros adultos, a se contaminarem. Então, peço aqui, deixo o meu registro, a minha preocupação como mãe, como parlamentar, como pessoa envolvida que sou na questão das pessoas vivendo com HIV, porque quando você convive com as pessoas, quando você vê os problemas, você escuta os desabafos, as angústias, você se sensibiliza. Você sabe como é difícil viver com qualquer doença, muito mais HIV, que é uma doença que tem muitos mitos, tem muitos preconceitos, e as pessoas são intolerantes, muitas vezes, com a pessoa que vivendo com HIV, inclusive a própria família. Às vezes, ele é rejeitado no seu familiar. Então, deixo aqui o meu pedido de alerta, deixo aqui a minha voz, empresto a minha voz a essas pessoas, movimentos sociais, os fóruns, para que o governo estadual tome a decisão de, no mínimo, oferecer o preventivo, já que as outras situações estão mais ou menos remediadas, porque tem o governo federal manda o medicamento, embora seja fracionado, mas sem o preventivo não dá para fazer a prevenção e evitar a contaminação. Muito obrigada, tenho dito, senhor presidente. O grande expediente, vamos para a nossa pequeno expediente, vamos para a nossa ordem do dia. Chamado nominal, o vereador Riso Castelo Branco irá secretariar os trabalhos. Riso Castelo Branco, secretário, chamado nominal. Vereador Álvaro Campelo. Vereador João Luiz. Vereador Irã Nicolau, presente. Riso Castelo Branco, presente. Wilker Barreto, presente. Álvaro Campelo, presente. Marcelo Alexandre, presente. Felipe Souza, presente. Gilmar Nascimento. Ausente. Vereador Roberto Sabino, presente. Vereador Plínio Valério. Vereador Plínio.
Vereador Plínio, presente. Vereadora Jaqueline. Presente. Vereador Jaildo. Vereador Jaildo. Ausente. Vereador Joelson. Presente. Vereadora Terezinha. Ausente. Vereador Mauro Teixeira. Presente. Vereador Wallace Oliveira. Presente. Carlos Porta. Presente. Vereador Elias Emanuel. Presente. Rosivaldo Cordovil. Presente. Júnior Resgate. Diego Mendes. Tiraram já até o nome do titular. Né? Vereador Diego Afonso. Resgatou a vaga seu mandato. O mandato. Diego presente. Professor Samuel presente. Everton Assis presente. Raulzinho presente. Vereador Bessa presente. Marcelo Serafim. Marcelo Serafim presente. Vereador Chico Preto presente. Glória Carrate ausente. Vereador Fred Mota presente. Vereador Everton Vanderlei presente. Dallas Filho presente. Coronel Gilvandro ausente. Doutor Isaac Tayá presente. Rosinaldo Boal ausente. Vereador William Abreu presente. Bente Papinha presente. Sassá ausente. Vereador Cláudio Proença presente. Vereador Davi Reis presente. Vereador François presente. Vereador André Luiz, missionário. Vereador André presente. Joana Dark ausente. Trinta e 33 vereadores presentes. Presidente. Havendo quórum regimental, passaremos a pauta da reunião ordinária. Senhor secretário, a leitura da pauta. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 65 de 2018, que altera o item 6 do anexo único da lei número 808, de 11 de novembro de 2004, e da outras providências. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 348/2018, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 71 de 2018, que altera a lei número 2246, de 22 de setembro de 2017, e da outras providências. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberação. Os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 368. Vereador Elias Emanuel, na bancada do vereador Marcelo Alexandre. Questão de ordem. Vereador Elias. Senhor presidente, queria fazer o pedido de urgência para essa mensagem do Executivo. Solicitado o pedido de urgência pelo vereador Elias Emanuel. Mensagem de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 2.246, de 22 de setembro de 2017, e dá outras providências. Os vereadores que concordam com o pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado. Senhor secretário. Bom, em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 368/2018 e vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 70. Já foi essa aqui? Não, vai. Segue. De 2018, que altera a lei número 1988, de 1º de junho de 2015, e da outras providências. Vereador Elias Emanuel, pela ordem. Senhor presidente, mais uma vez eu queria fazer o pedido de urgência.
Vereador Eliezer Emanuel solicita pedido de urgência. Vereador Chico Preto, pedido de urgência também, vereador? Vereador Chico Preto na discussão do pedido de urgência. Senhor presidente, nós não temos a íntegra do projeto, para que a gente possa fazer um juízo de valor mais aprofundado. Entretanto, a ementa que consta aqui da pauta, ela me faz entender que essa providência aqui, que é não inscrever, senhor presidente, não inscrever em débitos inscritos na dívida ativa, débitos junto à prefeitura inferiores ao valor de R$10.000. Eu entendo que essa é uma providência racional, uma providência necessária. Entretanto, eu anuncio que farei emendas ao projeto, já deixo encaminhado, se necessários, para entender o seguinte. Eu tenho informação, senhor presidente, de que, ainda que débitos não estejam inscritos em dívida ativa, ou seja, a Procuradoria não inscreveu, e a inscrição em dívida ativa é totalmente diferente de ajuizamento junto à vara de fazenda pública. Então, a inscrição em dívida ativa é um ato administrativo. E muitas pessoas que vão negociar a sua dívida com a prefeitura, me chega a informação, veja, me chega, então estou falando por ouvir, por confirmar, de que o cidadão é obrigado a pagar honorários para a Procuradoria do município. Ora, o procurador do município ele já recebe o seu salário para exatamente fazer aquilo. Eu entendo que honorários só seriam dignos, necessários, obrigatórios, se houvesse um processo em juízo. Se tem um processo ainda no âmbito administrativo, o cidadão não deve ser penalizado com pagamento de honorários. O cidadão não deve ser penalizado com pagamento de horários. O procurador, com todo respeito à data máxima vênia, já tem o seu salário, um salário muito bom. Então, ele não pode ainda lograr, né, ter lucro ainda com o pagamento de honorários de processos que sequer foram ajuizados. Então, se isso for verdade, senhor presidente, eu farei a emenda, por isso que eu estou anunciando. Votarei favorável ao pedido de urgência, porém, eu penso que essa é uma oportunidade que a Câmara não pode desperdiçá-la para traduzir justiça. Se procuradores receberem honorários somente para escrever em dívida ativa e quando o cidadão for negociar, ele tiver que pagar isso, isso se constitui numa injustiça, na minha opinião, numa desproporcionalidade. Portanto, eu peço que a DL envie urgentemente o projeto para o meu gabinete para que eu possa verificar essa situação e construir a emenda que proíba esse tipo de procedimento no momento em que a comissão estiver discutindo o parecer. Muito obrigado, presidente. Discussão, vereador Cláudio Proença. Pela ordem, vereador Cláudio Proença. Senhor presidente, a fala do vereador Chico Preto ela é pertinente, mas eu estive esses dias agora na CEMEF, inclusive conversando com o procurador. Então é na discussão, excelência. Na discussão com o procurador, só se cobra honorários, a CEMEF só cobra honorários de processos que estão em execução, tá? Não se cobra honorário em processos que estão ainda tramitando internamente, tá? No âmbito administrativo. Em execução, por vias judiciais, são obrigatoriedade de se pagar os honorários. Isso eu conversei com o procurador. Só para esclarecer, senhor presidente. Vereadores que aprovam, que concordam com o pedido de urgência, permaneçam como estão. Aprovado, senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Everton Vanderlei, que considera de utilidade pública a Cruz Vermelha Brasileira, filial Amazonas CVBAM. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, tomo o número 363/2018, vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Wilker Barreto, que dispõe sobre o processo simplificado para a expedição de habites de construções residenciais unifamiliares, multifamiliares, comerciais e serviços tipo 1 e 2, consolidadas antes de novembro de 2012. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado tomo número 370/2018, vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Wilker Barreto, que concede o diploma de cidadão de Manaus ao doutor Sérgio Rodrigo Russo Vieira e dá outras providências. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma número 034/2018 e vai à Comissão Especial de Comendas. Senhores vereadores, essa sessão está suspensa por 30 minutos para a reunião das comissões 2ª, 3ª e 8ª. Vereador presidente suspende a sessão por 30 minutos para a reunião das comissões da 2ª, 3ª e 8ª comissão. Em seguida, votaremos ao vivo para dar continuidade aos trabalhos. Reabertos os trabalhos. Daqui a 2 minutinhos nós estamos atualizando as pautas. Vereador, está reabertos. Eu vou encerrar a sessão ordinária e vou chamar uma extraordinária. Vou encerrar a sessão ordinária. Ao dia 26. Só não vou abrir mão da quinta-feira, dia 20, se nós tivermos em função de nós zerarmos a pauta. Se a pauta estiver dentro das conformidades no dia 19, essa sessão já é compensatória, o dia 26 de dezembro. Então, nossa sessão ordinária está encerrada. Reaberta a sessão extraordinária, peço à DL que publique a pauta da sessão extraordinária. Peço novamente que registre vossas presenças e, após a presença, concedo questão de ordem do Chico Preto. Senhor presidente, já que nós estamos numa outra sessão ordinária, agora extraordinária, eu peço, na forma do regimento, a preferência e solicito, senhor presidente, que o requerimento de número 4129 seja votado em função do evento que vai... Vamos apreciar, vereador. Acho que libera o painel para a presença. TV Câmara, canal 50.1 e canal 20 NET, Local TV. O Legislativo e a cidade, construindo cidadania. Tu publicou extraordinário, não, né? Extraordinário? Onde lê, nós temos escola regimental, onde se lê reunião ordinária, lê-se extraordinária. Senhor secretário. Pauta da reunião extraordinária do dia 5/12/2018. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª e 3ª favoráveis ao projeto de lei número 368 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 071 de 2018, que altera a lei número 2.246, de 22 de setembro de 2017, e dá outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Estão aprovados. Em discussão única, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vá à sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª, 3ª e 8ª, favoráveis ao projeto de lei número 350 de 2018, de autoria do Executivo Municipal,
capeado pela mensagem 061 de 2018, que altera a lei número 1808, de 5 de dezembro de 2013, e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão única, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vá à sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª, 3ª e 8ª, favoráveis ao projeto de lei número 351 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 062 de 2018, que altera a lei número 1779, de 17 de outubro de 2013, e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão única, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vá à sanção do senhor prefeito, senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª, 3ª e 8ª, favoráveis ao projeto de lei número 352 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 063 de 2018, que altera o artigo 2º da lei número 1781, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovados. Em primeira discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vá à segunda discussão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª, 3ª e 8ª, favoráveis ao projeto de lei número 353 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 066 de 2018, que altera a lei número 2292, de 28 de dezembro de 2017, e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovados. Em primeira discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à segunda discussão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª e 3ª, favoráveis ao projeto de lei número 357 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dá eficácia à revisão salarial dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manaus, concedida em 7 de fevereiro de 2013, com base no artigo 37º, 10º da Constituição Federal. Senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovados. Em primeira discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à segunda discussão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª e 3ª, favoráveis ao projeto de lei número 358 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dá eficácia à revisão salarial dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manaus, concedida em 13 de janeiro de 2014, com base no artigo 37º, 10º da Constituição Federal, e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovados. Em primeira discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à segunda discussão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª e 3ª, favoráveis ao projeto de lei número 359 de 2018, de autoria da mesa diretora, que dá eficácia à revisão salarial dos servidores públicos da Câmara Municipal de Manaus, concedida em 5 de janeiro de 2015, com base no artigo 37º, 10º da Constituição Federal, e de outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovados. Em primeira discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à segunda discussão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres das comissões 2ª e 11ª, favoráveis ao projeto de lei número 363 de 2018, de autoria do vereador Everton Vanderlei, que considera de utilidade pública a Cruz Vermelha Brasileira, filial Amazonas, CVBAM. Senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres permaneçam como estão. Aprovados. Em primeira discussão, em votação,
Os que aprovam, primeiro como estão, aprovado. Vai a segunda discussão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da terceira comissão de projeto de lei número 192/2018, de autoria do vereador Elias Emanuel, que institui no calendário de eventos do município de Manaus a festa de São Francisco da Fazenda da Esperança, a ser comemorado anualmente no último final de semana do mês de setembro. Senhor presidente. Em discussão, em votação. Na discussão, vereador Elias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria agradecer o apoio dessa casa, a inclusão desse evento e da magnitude que ele tem no calendário do município de Manaus, meu caro vereador Wallace. Nós temos hoje a Fazenda da Esperança como uma instituição reconhecida mundialmente. E em todo último domingo do mês de setembro, de todos os anos, a Fazenda realiza a festa de São Francisco, que na verdade é uma confraternização da maioria das paróquias existentes na cidade de Manaus, além de trazer grupos que também militam no combate à dependência química, que estão no interior do Amazonas. Com esse reconhecimento, tenho convicção de que nós vamos agigantar ainda mais esse evento. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Em discussão. Discussão, vereador Chico Preto. Entendeu? Senhor presidente, tem um dito que diz o seguinte: que quando os obstáculos são grandes, você tem que aumentar a sua fé. A lógica do projeto do vereador Elias, ela vai nesse sentido, vai ao encontro desse sentimento. Porque a gente tem um conjunto de informações que valorizam, sabe, o comportamento ruim. A gente vê aí uma sociedade que se degrada, onde o bandido tem mais valor, ele recebe mais atenção, eu digo do ponto de vista de noticiar, do que as boas notícias. Então, a proposta do vereador Elias, no sentido da gente comemorar, lembrar de um belo trabalho que faz a Fazenda da Esperança, é exatamente a máxima. A gente tem que aumentar a nossa capacidade de falar das coisas boas, de reconhecer as boas atitudes, para a gente poder fazer frente a essa situação onde o comportamento ruim, o comportamento nocivo toma conta e tem influenciado uma série de jovens que estão vindo por aí. Eu me refiro a programas que são feitos, a séries que colocam, né, o traficante. Vou dar um exemplo: o traficante como o cara que é bem-sucedido, e você vê que jovens hoje muitos jovens sem orientação, olham para o traficante e dizem assim: eu quero ser como ele. E está errado, a gente tem que combater isso com a boa informação. Então, o que o vereador Elias está colocando, que vai ao encontro da Fazenda da Esperança, que mostra exatamente um mundo de recuperação, de resgate, de uma vida saudável, isso precisa ser cada vez mais a tônica da comunicação, a tônica do parlamento, em valorizar as boas atitudes. Então, eu cumprimento o vereador Elias, votarei favorável, porque tem esse sentimento, a gente precisa inverter a lógica do jogo. Em discussão, em votação, os que aprovam os pareceres primeiros como estão aprovados. Em primeira discussão, em votação, os que aprovam primeiros como estão aprovados. Vai a segunda discussão na forma da lei. Nós temos só mais um item na pauta e passamos os requerimentos. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da Comissão de Comendas ao projeto de decreto legislativo número 029 de 2018, de autoria do vereador Cláudio Proença, que concede a medalha de ouro Cidade de Manaus ao excelentíssimo capitão da Polícia Militar, Alisson da Silva Henriques. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, o vereador proponente, vereador Cláudio Proença. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todos os meus nobres pares por me ajudar a conceder essa honra ao capitão.
Ele teve à frente do 30º na Zona Leste. A gente sabe que a Zona Leste hoje é uma área que é propícia a muita violência, a muitas coisas, infelizmente, ruins. E ele, quando esteve lá à frente daquele SICOM, do 30º SICOM, ele fez um excelente trabalho, né? Inclusive interagindo com a comunidade, que é isso que a Polícia Militar deve buscar para combater a violência, interagir com a comunidade, fazendo reunião com as lideranças, reunindo com os parlamentares, para buscar soluções nos projetos sociais dentro da comunidade e no combate da violência. Porque se a polícia age junto com a comunidade, a gente consegue resolver, porque todo mundo sabe onde tem um traficante, todo mundo sabe onde tem um assaltante, mas infelizmente a polícia gasta tanto dinheiro com alguns investimentos, né, que poderia resolver de forma mais prática, interagindo com a comunidade. E isso foi feito na gestão do nosso querido amigo Capitão Wellington. Então, muito obrigado aos meus nobres colegas para me ajudar a proporcionar essa justa homenagem. Em discussão, em votação, os que aprovam o parecer... Não, estou dando errado, peraí. Cadê a pauta última? Em discussão, em votação, aprovado o parecer pela comissão. Estão aprovados. Em discussão única, em votação, os que concordam pela comissão. Promulgação. Decreto Legislativo 438, de 5 de dezembro de 2018, concede a medalha de ouro Cidade de Manaus ao capitão da Polícia Militar, Alisson da Silva Henriques. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Manaus, 5 de dezembro de 2018, está promulgado. Antes de passar para requerimento, nós temos um requerimento do vereador Chico Preto. Senhor secretário. Requerimento número 4.129 de 2018, do gabinete de Sua Excelência, o vereador Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, vereador Chico Preto, requer realização de reunião solene atinente aos 16 anos do evento Sonho de Natal, realizado pela Nova Igreja Batista. Em discussão, em votação, os que aprovam pelos como estão, aprovado. Informando Vossa Excelência que essa sessão foi compensatória ao dia 26 de dezembro. A mesa só informará se vai ser compensatória ou não depois de reunião com a DL para o encerramento da pauta. Antes de encerrar nossa sessão, dia 20. Antes de encerrar nossa sessão, quero informar Vossa Excelência que segunda-feira, dia 10, nós iremos inaugurar o nosso arquivo central com o nosso novo almoxarifado. Então, já vou informar Vossas Excelências que nós vamos, com certeza, a Câmara de Manaus, vereador Everton, se tornar o parlamento com o sistema de armazenamento e arquivo mais moderno do país. Isso nos orgulha, porque nós estamos dando a devida atenção e o cuidado para a história desse parlamento e da cidade de Manaus, e na segunda-feira nós vamos inaugurar. Nossa sessão está encerrada, convocando Vossa Excelência para segunda-feira no horário regimental. Vamos lá. Vereador presidente encerra os trabalhos no plenário Adriano Jorge na Câmara Municipal de Manaus. Continue com a nossa programação.